nada disso é verdade. É muito difícil, porque, porque parece que é algo que tá tão intrínseco na cabeça de vocês que dá até um desespero na hora de explicar. É que eu cansei de ficar sendo didática na internet. Eu acho que esse vídeo mexeu muito comigo. E antes que falem sim, faço terapia, tá? Dentro de terapia, é muito complicado existir em um mundo que nada lhe dá suporte, além de sua própria cabeça. Porque assim, se você perceber, eu tô aqui conversando com você, eu não faço noção se você tá entendendo. Mas entendendo mesmo, não é sentindo que eu tô sofrendo, não. É entendendo real. Que você vai ser um velho, uma velha. Que seu corpo vai, como a sociedade coloca, né? Vai se degradar. E que você vai se tornar uma pessoa com deficiência como eu. E aí as pessoas vão começar a ignorar o que você gosta. Vão começar a ignorar a proteção pra você, porque você não tem mais serventia. Vão começar a ignorar o que você gosta de fazer. Vão começar a ignorar quem você é, porque você vai ser uma sombra do seu filho, uma sombra de alguém que te cuide. Vão começar a elogiar a pessoa que lhe cuida, porque ela é incrível, já que você é uma merda. Você tá sofrendo uma degradação do corpo. Agora imagine você nascer com essa degradação corporal. Porque pra sociedade isso é uma degradação corporal. Pra mim é meu corpo. Como é que a gente conversa? Como é que a Nossa. gente conversa? Sabendo que, por exemplo, lugar de fala e lugar de escuta pressupõe alguém que fala e alguém que escuta. Então quer dizer que toda manifestação de reivindicação tem que alguém falar, escutar e pior, andar. Nenhuma manifestação foi feita com ninguém sentado em cima de uma cadeira. Ou então foi feita sem gritar, sem segurar cartaz. E como é que uma pessoa com deficiência faz isso? Não faz. Significa que nossa voz é menos legítima? Não, não. Mas como é que a gente começa a conversar? É aquele negócio, né? De que muita gente politizada acaba falando, né? De que para você ser ativo politicamente, você tem que participar de ato, fazer alguma coisa que necessariamente envolva o presencial, esquecendo ou mesmo né, ignorando ou até invalidando quando é uma militância, por exemplo, dentro da internet. Então é muito complicado porque é uma dicotomia entre, né, nesse caso, entre o que é chamado de política de verdade, né, um ativismo ou militância de verdade, de um ativismo militância de internet, como se a questão cultural, como a questão midiática, de comunicação, também não influenciasse nesse processo de política, não influenciasse na chamada política de rua ou chamadas bases, né? Como se as bases não usassem internet, não consumissem vídeos, não consumissem textos, podcasts. E dentro da deficiência, o que acaba gerando um pouco essa coisa da deficiência de tipo, a gente faz manifestação, por exemplo, contra, né, quando teve o Bolsonaro, né, contra o Bolsonaro e o Mourão, né, a favor da saída dos dois, né, mas aí um monte de gente, né, segurando cartaz, indo pra Paulista, por exemplo, ignorando que, por exemplo, e se tiver pessoa autista naquele rolê, se tiver pessoa cadeirante, tem alguma forma, tudo bem, a gente não pode a gente entende que nem todos os espaços foram construídos necessariamente para pessoas com deficiência transitarem por ali, mas a gente pode, a partir disso, dessa constatação, a gente promover algum tipo de adaptação, pelo menos para aquele evento específico. Porque senão vai continuar aquela perpetuação de pessoas com deficiência que eram escondidas da sociedade, como acontecia no começo do século passado, onde as pessoas com deficiência não estavam na sociedade, justamente porque essas pessoas não estavam convivendo, porque não tinha adaptação nenhuma. As pessoas, e pior, além de não ter adaptação nenhuma, as pessoas com deficiência ainda eram tratadas, até hoje são, né, mas eram mais ainda naquela época, tratadas como um estorvo, um sub-humano. Então é muito complicado, porque eu vejo, pelo menos parte dessa linha de raciocínio, até dentro das esquerdas, né? Mesmo a marxista. Então, é foda. E nós podemos falar até que talvez principalmente a marxista, né? É um negócio muito idealizado, né?
Tipo, ah, você tem que se organizar, você tem que estar no partido, você tem que estar lá presencialmente, agir, essas coisas tudo e tal. Sendo que, vai, por exemplo, eu, mulher trans, eu não preciso estar filiada a um partido pra já estar lutando no meu dia a dia politicamente. A partir do momento que eu saio de casa, eu tô lutando politicamente, sabe? Se eu vou numa padaria, a pessoa da padaria tá vendo uma travesti lá, né? Isso é política, né? Se as pessoas estão discutindo no Twitter, também estão discutindo política lá, né? Tem muita gente que associa política a simplesmente isso, né? Ah, você tem que ir a uma manifestação. Manifestação não tem barulho, não? E se a pessoa tem muitos problemas sensoriais em relação ao barulho, como é que faz? Ah, aí ela não é um corpo político, né? Aí ela não age politicamente, sendo que não ter o acesso também é uma atitude política, né? Sim, porque se não tem um acesso, alguma coisa está fazendo, algum processo está fazendo com que não existe esse acesso dentro dos espaços políticos, principalmente os da esquerda. Se não tem pessoa com deficiência, uma manifestação que, querendo ou não, é um dos principais atos, assim, que pode atrair pessoas, inclusive, para serem para fazerem parte de coletivos, de associações, de partidos, seja da esquerda liberal ou da esquerda radical, marxista, se não tem nem nesses rolês, nem nesses tipos de evento, é porque tem alguma coisa muito errada, né? Alguma coisa interna dessas instituições, né, coletivos, partidos, esteja fazendo com que não tenha essa acessibilidade, não esteja sendo pensada. Pois é. Será que dentro dessas organizações tem alguém pensando sobre deficiência e principalmente não só pensando sobre deficiência, mas esse pensamento é validado por quem tem o processo decisório dentro daquela organização? E também não adianta nada ter alguém, seja pessoa com deficiência ou não, falar sobre deficiência ali naquele contexto e isso não ir pra frente. Também não adianta nada. É a mesma coisa que a gente fazer uma. A gente tem um partido, sei lá, vou pegar, por exemplo, não que seja o caso, mas por exemplo, o PCB. Aí tem uma cacetada, né? Um monte de gente, de pessoal trans lá dentro, falando sobre pauta trans, mas não ir pra frente por causa que quem tem o poder de decidir se isso vai ser aplicado ou não, não quer. Aí não adianta nada também. Pois Então, é. Tem muita gente que entende qualquer pauta de minoria, né, tirando a pauta negra, né, temos que deixar claro, como uma luta de pauta identitária. Sendo que, poxa vida, né, primeiro que eu, como mulher trans, gaga, que tem ansiedade generalizada e que sou autista, eu não escolhi essas coisas. Assim, né? Eu simplesmente nasci dessa forma e eu tenho que ser respeitada dessa forma, né? E parece que simplesmente vendam os olhos como se a classe trabalhadora homogênea, estereotipada, né, fosse somente talvez negra e obviamente neurotípica, né? Pessoas neurodivergentes, dane-se, né? Pra que pensar sobre isso, né? E como se essa discussão fosse uma discussão nova, inclusive, né? Porque pessoas deficientes sempre existiram e nós temos que discutir acessibilidade ainda hoje, porque essa acessibilidade foi negada historicamente. Nós não estamos falando de hoje, nós estamos falando historicamente.